resposta não. Num todo, por quê? Porque tem perguntas que não foram respondidas. Por exemplo, uma das perguntas é: presidente, Galápagos, como vocês chegaram aí nesse valor de 30% de Cotia ser 250 milhões? Aí ficou assim, não, é porque é o valuation, a gente fez assim, assim, mas não foi uma resposta convincente. E até a alegação dessas pessoas é de que, pô, gente, o São Paulo esse ano, todo mundo concorda que o São Paulo vendeu mal. Aí todo mundo, concordamos que o São Paulo vendeu mal. E mesmo vendendo mal, o São Paulo conseguiu basicamente o mesmo valor de 30% de Cotia. Será que se a gente não vendesse bem, a gente não precisaria colocar Cotia, entre aspas, à venda desses 30%? E aí não ficou ali um entendimento legal sobre essa situação. Um outro ponto importante de questionamento é justamente sobre o percentual. Aí, na informação que a gente tem, e que foi a informação que foi dada primeiro do GE sobre a data de validade, e que a gente confirmou que não tem data de validade, mesmo alguns portais falando que eram 5 anos e tudo, o que a gente tem de informação não é essa de 5 anos, é de que o São Paulo teria uma janela de, depois do fundo ser aprovado, depois de 10 anos, o São Paulo teria uma janela para poder recomprar o seu percentual. Depois de 15 anos, o São Paulo teria uma nova janela para poder comprar o restante do seu percentual. E depois de 20 anos, o São Paulo teria novamente essa janela para comprar a totalidade dos 30% e voltar a ser o comandante ali de Cotia. E aí não ficou claro, primeiro, o valor que seria essa recompra do São Paulo. E aí uma pergunta que causou um certo climão ali foi: tá, e digamos, tá, por acaso, São Paulo tá numa reestruturação financeira, aí vai que o São Paulo não consegue comprar, recomprar por 20 anos aí. Passou os 20 anos, e agora? O que faz? Vai ser para sempre da Galápagos? Sim, vai ser para sempre da Galápagos. Aí depois vai ter que negociar com a Galápagos para ver se ela vai querer comprar, recomprar e vender esses 30%. Então, ainda, mesmo com o presidente fazendo reuniões, mesmo com o presidente trocando ideia com os conselheiros, ainda não há uma clareza deles de que isso é o melhor para o clube. O Casares tem tentado, tem conversado. Eu acredito que no fim das contas isso vai acabar passando, tá? Eu acho que no fim das contas vai acabar passando pelo Conselho Deliberativo. Mas o pessoal tá com muita dúvida, Elídio Teixeira. O pessoal tá com dúvida, não tá muito confiante dessas situações, não. Então imagina, se eles que têm acesso à papelada, têm acesso às pessoas para perguntar, estão em dúvida, imagina nós, pobres torcedores, né? Nós, pobres jornalistas, que não temos esses acessos, né? O problema é que acontece, é tudo falta muita transparência no São Paulo. Então, ninguém vem explicar ao certo o que acontece. Realmente, se fizer essa conta aí que você fez, não bate, não bate. Porque, ué, se a gente vendeu mais de 250 milhões vendendo mal, por que a gente vai receber 250 milhões por 30%? Esse valor não bate mesmo. É que lembra, quando chegou essa história toda, era 100 milhões, que dava 600 milhões por 30%. Aí não podia, porque dentro do Estatuto de São Paulo não podia ser direto lá com o Marinax, tinha que fazer por um fundo. Aí fizeram esse negócio da Galápagos. Aí é exatamente como o Gui Robert colocou aqui, tá? E aí? E a porcentagem que a Galápagos também vai tirar? Então, quer dizer, você está entendendo? Você está arrumando mais um intermediário que vai ter que ser pago, que também vai fazer o gerenciamento disso. E outra coisa, a venda dos jogadores, porque, vamos supor, se existe um fundo de venda de jogadores, esse fundo pode não querer aceitar que o São Paulo venda, por exemplo, um jogador que tem uma multa rescisória de 30 milhões de euros por 6 milhões de euros. Fala, não. Se o cara é 30 milhões de euros, nós vamos vender por 30 milhões de euros ou algo muito mais próximo. Não por 6 milhões de euros, que é, sei lá, 20% do valor que ele tem de valor de mercado. Prefiro esperar. Será que o São Paulo vai aceitar isso também? Porque quando aperta lá na hora de pagar as contas, quem vai pagar não vai ser a Galápagos, é o São Paulo, né?
quando chega lá as ações judiciais, quando tem que pagar empresário, quando tem as dívidas de curto, médio e longo prazo. As de curto prazo é as que dão trabalho. Se o São Paulo entrar de novo no transfer ban, que tem que pagar imediatamente, porque senão não sai do transfer ban, não pode fazer negociação. E aí, como que vai fazer? Vai poder tirar dinheiro do fundo para usar para isso? É tudo muito confuso. Então, não tem mesmo que assinar, o conselho tem que ficar em cima disso mesmo, é a função deles, porque afinal de contas é o futuro do São Paulo. As categorias de base, para o torcedor são paulino, é uma coisa muito importante, sabe? É uma coisa que o torcedor são paulino se orgulha de ter revelado jogadores que depois, mesmo que eles não joguem depois no São Paulo e venham jogar bem nos clubes da Europa, o torcedor são paulino gosta desse negócio. Vai a seleção brasileira hoje jogar, é o Ederson, base do São Paulo, Casemiro, base do São Paulo, não sei quem, base do São Paulo, entendeu? Então, o torcedor São Paulino gosta disso, e isso é o que tem sustentado o São Paulo nos últimos anos também. Se a gente já está na merda faz um tempo, imagina se não tivesse Cotia, aí que a gente estava lascado. Né? Deixa eu responder algumas perguntas da galera em relação ao fundo. O Gui Robert fala, e outra, se dá certo a base fica valorizada, ou seja, o valor que teria de recompra aumenta ou tem um valor fixado? É uma pergunta que não foi respondida, Gui. Justamente foi uma pergunta que não foi respondida. O Papo Brabo Tricolor, de 250 milhões, supomos que 50 milhões seja de percentual de direitos do jogador, e o empresário sobra 200 para o SP. E se 200 ainda tira 30% para o fundo, o negócio inaceitável e compromete o futuro do clube. Exatamente isso. Como você trouxe. Digamos que você vende um jogador lá por... Posso só dar uma Pode. informação? Adriano Martínez faz 1-0 para o Racing. Pode continuar, desculpa. O jogador lá foi vendido por 250 milhões. Só que por percentual e tudo, o São Paulo tem direito a 200 milhões. Esse dinheiro vai para o fundo, aí o fundo vai tirar o valor que também não está claro qual que é o valor, mas o valor que o São Paulo gastou para a formação desse atleta, né? E não está muito claro se é o valor variável, se é um valor fixo, não está claro isso ainda. Aí tira isso. Aí, só vou dar um exemplo. O São Paulo gastou 1 milhão para formar esse cara. Aí tira desses 200 milhões, sobrou 199. Aí 30% fica com o fundo e o restante vai para o São Paulo. É mais ou menos nesse cenário mesmo que vai funcionar caso esse fundo aí seja aprovado. Beleza, meu povo? Bom, fechamos aqui os temas. Tem mais alguma coisa para acrescentar, senhor Elídio Teixeira? Não, acho que a gente deu um geral, né, de tudo que estava rolando. Na quinta não teremos live, porque tem o jogo, mas aí todo mundo ligado aqui no pré-jogo, que é uma live, porque agora eu participo do pré-jogo com o Alexander, então ele vai trazendo as informações, eu vou dando minhas opiniões sem sentido, e aí e vamos tocando até começar o jogo. O senhor vai narrar? Eu vou narrar. Qual que vai ser a equipe? Eu, o Natan e o Ícaro, aqui de casa. E talvez o Fabião, mas aí o Fabião vai estar na casa dele. É que o Fábio tem um problema gravíssimo. Lá em Curitiba demora muito para chegar as imagens. Então ele até fala, eu acompanho o jogo vocês narrando, como se fosse na rádio, porque para ele o lance é muito depois. Né? Tem essa ainda? O delay dele é maior? Não, eu acho que o problema não é o delay, o problema é sei lá, a internet dele lá, o que ele paga, o provedor dele que ele entendi. Aqueles IPTV da vida, né? Pode ser, né? Alguma coisa não